Trail Braking, o que é e como funciona essa tática aplicada nas pistas. Freio reduzido porque você tirou o pé do freio. Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores, em mais um Como Funciona, dessa vez um Como Funciona prático, que a gente está realizando aqui no Circuito Paladino, em João Pessoa, na Paraíba, com o apoio dos nossos amigos da Driving Dreams e também, é claro, como sempre, com o apoio da Pneufree.com, RC Filter e Loja do Mecânico, as três marcas que permitem com que a gente gere esse tipo de material técnico para vocês. Hoje a gente vai falar sobre Trail Braking, que é uma técnica utilizada nas pistas para melhorar a estabilidade do carro. Logo de início eu explico para vocês, Trail Braking, pessoal, não altera o traçado da pista. Trail Braking não tem a ver com seu ponta-taco na hora de reduzir marcha. Trail Braking tem a ver com a sua transição entre tirar o pedal do freio no início da curva e iniciar a curva no volante. Quando a pessoa tem um pouco menos de experiência ou de noção, de vivência na pista, acontece muito nos hot laps, nos track days de a pessoa está lá dirigindo, velocidade alta, chegando na curva, freia, reduz, tira o pé do freio e aí sim inicia-se a manobra para tomada de curva para um lado ou para o outro. Quando o piloto realiza a manobra desse jeito que eu acabei de explicar para vocês, ele acaba por tornar o carro menos estável na entrada da pista. Para isso serve o Trail Braking. Trail Braking, pessoal, ele é utilizado para poder, digamos assim, explorar mais o seu carro dentro de um circuito e poder, às vezes, e muitas vezes, contornar um comportamento que ele tem de ser muito dianteiro ou ser muito traseiro, mas tudo isso visando a estabilidade e velocidade na entrada de curva. Trail Braking nada mais é, na prática, do que você conseguir mesclar o momento em que você finalizou a sua frenagem, você está finalizando a sua frenagem e iniciando a tomada de curva. Então, ao invés de você ter três momentos, que é freou, tirou o pé do freio e começou a fazer a curva, você mescla a frenagem com a retirada do pedal do freio junto com a movimentação do volante. Quando você freia o seu carro, você faz uma transferência de peso do eixo traseiro para o eixo dianteiro. Essa é uma via de regra. Então você, de uma certa forma, desestabiliza o seu carro. Quando você tira o pedal do freio, você desestabiliza ele de uma outra forma, porque você tira a carga do eixo dianteiro e deixa o carro mais solto. E quando você inicia a tomada de curva para um lado ou para o outro, você transfere peso de um lado para o outro do carro, né? Então, tá fazendo a curva para a direita, você está tirando o peso do lado direito do carro e jogando para o lado esquerdo, né? Quando você faz essa movimentação de frear, tirar o pé do freio e virar o volante, você está fazendo essa movimentação segmentada, separadamente. E isso torna o carro mais instável. Transferência de peso, aliviou o peso, puxou a curva. Trail Braking serve para transferência de peso, jogou tudo que você pode para o limite de grip, de aderência para o seu dianteiro. Na hora que você está fazendo a tirada do pedal do freio, quando você está tirando o pé do pedal do freio, que seria o momento de você deixar o carro mais solto, você já está iniciando, já está aproveitando esse momento de transferência de carga para poder fazer uma curva mais estável. Então, ao invés de ficar falando e explicando para vocês aqui, somente olhando para a câmera, vamos pegar esse Celtinha. Você pode fazer Trail Braking com basicamente qualquer carro, mantenha isso em mente, tá? É uma questão de tática para você deixar o carro mais estável, só que ao invés de eu ficar falando aqui, vamos mostrar um pouquinho de como é que funciona na pista. Só que, para poder mostrar na prática para vocês, não o que é eu vou mostrar aqui agora, mas o benefício que ele traz, eu precisaria de telemetria, cronometragem e tudo mais para poder mostrar os benefícios do que eu estava explicando para vocês. O que eu quero fazer aqui agora é explicar na prática, mostrar na prática a diferença entre uma curva que o pessoal faz normalmente, uma entrada de curva, para uma entrada de curva com Trail Brake. Quero confirmar só que a câmera lá de cima está funcionando, que se ela não tiver, eu vou perder toda a minha explicação. A maioria das pessoas faria o seguinte aqui. Eu vou exemplificar, tá? Como vai sair da curva. O pessoal vem, freia, tira o pé e faz a curva. Houve o freio, a pressão aplicada no freio, tirou o pé do freio e fez a curva. É como se fossem momentos distintos. Início, três momentos distintos. Início da frenagem, o alívio da frenagem e a tomada de curva. Isso é uma freagem normal. O Trail Brake, pessoal, vocês vão conseguir visualizar, entender o Trail Brake quando vocês verem, encontrarem a relação direta com o alívio do pedal do acelerador
com a movimentação do volante. Basicamente isso. Vou para trás para tentar pegar um pouco mais de velocidade. Para o trail brake fazer sentido, obviamente, você tem que estar em velocidades altíssimas e tirando o limite do limite. Não é só o exemplo que eu vou dar aqui agora para vocês. Mas é uma frenagem fortíssima, pá. E o alívio do pedal do freio vem acompanhado instantaneamente com a movimentação do volante. Então, freou, reduziu, ó, tirada do pé, ela vem com a movimentação do volante, entendeu? Por que isso? O que essa técnica faz de diferença? Vou fazer mais um caso aqui, ó. Freou forte, reduziu, curva, tirou o pé do freio. É um momento de transição. Por quê? Quando você faz uma frenagem, você desestabiliza o carro. Freou, o peso é transferido da traseira para a dianteira, certo? O trail brake visa aproveitar essa transferência de peso para não desestabilizar mais o carro, né? Essa desestabilização. Por quê? Você freou, então você está aplicando, né? Você está exigindo coeficiente de atrito do pneu, você está exigindo aderência dos pneus. Então, nesse caso, quando você está aliviando o pedal do freio, você está parando de exigir o grip do pneu para frenagem, você começa instantaneamente a exigir o grip para mudança de direção. Essa é a grande coisa. O trail brake, ele permite que um carro fique muito mais preciso na sua condução. Mas é basicamente isso, você casa as transições do carro para um momento só, entendeu? Esse é o trail brake. Então você vai notar que em muitos casos você vai ver uma pessoa entrando na curva freando. Aí muita gente vai falar, mas pô, pode frear na curva? Eu sempre aprendi que não pode frear na curva. Não, você não pode, no meio de uma curva de alta velocidade, solar o pé no freio. Por quê? Você já está com o carro com a transferência de peso para um lado ou para o outro. Tirou o pé e freou, você tira o balanço dessa transferência do peso que teoricamente está estável, entendeu? E então, agora quando você faz tudo de um modo calculado, pensado nos pesos, nas transferências de peso do carro, isso faz toda a diferença para a performance. Tem gente que usa trail brake, inclusive, né, nessa ótica de você acertar toda a questão do balanço do carro e tudo mais. Tem gente que entra freando na curva, às vezes dá um totozinho a mais no freio ou alivia um pouco mais para, dependendo do caso, da situação, você desestabilizar a traseira do carro, usar a traseira do carro para apontar a frente para onde você quer. São inúmeros casos, por isso que o trail brake ele não funciona de igual para igual em todos os carros, em todas as pistas e por aí vai. Você precisa se adaptar toda vez que você quer fazer trail brake num novo carro. Porque, sei lá, se você pega um Celta, ele tem uma determinada distribuição de peso, geometria de suspensão, carga e tudo mais. Então o trail brake nele vai funcionar de uma determinada forma, com uma determinada carga. Você pega uma BMW M3, é completamente diferente a dinâmica do carro. Então não é só por tração ou potência, tudo pode mudar de um carro para o outro. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um exemplo, né, mais uma vez. Aliviou, puxando o carro, bonitinho. Pá, freou, reduziu. Ó, aí tirou o pé do freio junto com a movimentação do volante. O carro fica muito mais estável no comportamento, entendeu? Muito mais estável. Você une os momentos para um só. Reduziu, aliviou o pedal do freio, curva. Nesse caso aqui, terceirinha, beleza. Acelerou, foi. Tocou no freio, virou o volante. Então eu virei o volante com o pé, não com a carga máxima do freio que eu estava usando. E é isso, pessoal. É diferente de você... E outra, trail brake, você pode dar uma cutucada no freio no meio da curva aqui, ó. Aí você vê, solta a traseira em alguns casos, entendeu? Mas o trail brake tem a ver com isso. É basicamente isso. Se eu fizer na 1, entrar rápido na 1 e der uma cutucada no freio no meio da curva, que seria uma movimentação que vai para essa parte do trail brake, nesse carro aqui, provavelmente, ele sairia de traseira, ele sai de traseira. Vamos testar? Quarta, né? Freou, terceira. Viu? Totalzinho no freio para poder fazer a saída de traseira. Depois de um tempo, fica tão natural o trail brake que você nem se toca que você faz uso dessa tática. Aqui eu vou fazer sem trail brake, ó. Freou.
o carro não aponta para dentro, entendeu? Porque a suspensão fica mais solta. Mas vocês viram ali que eu dei o totozinho no freio nessa curva 1 aqui e o carro começou a desestabilizar a traseira. Por quê? Ele está vindo apoiado, de repente você gera uma transferência de peso superior para a dianteira, a traseira tem pouca tração, ela já vai querer sair para um lado ou para o outro, entendeu? Vou vir numa velocidade mais alta aqui agora, eu vou fazer sem o trail brake a primeira curva. Ó, freio reduzido para terceira, tirou o pé do freio. O carro entrou completamente não estável, entendeu? Então por quê? É um exemplo perfeito. Porque eu freiei, peso na frente, tirei o pé do freio, desestabilizou, tipo, ele parou de transferir o peso para a dianteira, já estabilizou. Aí de repente eu peço uma mudança de direção. Então olha o momento. Tocou no freio, pum, afundou, transferência de peso. Tirei o pé do freio, ficou bobo. Puxei, já pedi 3 coisas no que deveria ser uma movimentação só. No teórico, em termos de transferência de peso. No trail brake, você chega, freia, quando você está tirando o pé no freio, você está virando o volante. Ou seja, você está, tipo, inclusive, né, aproveitando mais o espaço de frenagem e entrada de curva, porque você está fazendo quase que tudo numa movimentação só. Freou, quando você está tirando o pé, você obrigatoriamente já está virando. Então você já está virando, você já está fazendo a entrada de curva com o carro completamente apoiado. Esse é o conceito. Fiz agora com ele solto, vou fazer agora com o trail brake para vocês verem. E vocês entendem que, mais uma vez, repito, o trail brake ele não altera, pessoal, o traçado da pista. Nossa, tá quente aqui. Ele não altera o traçado da pista, não altera a redução com ponta-taco. Ele faz tudo para você deixar o carro mais estável na entrada de curva. Ó, 80 por hora, terceira. Bem mais estável, entendeu? Então sejam bem-vindos ao magnífico mundo do trail brake. Cada carro responde de uma forma. Então, Murta, mas qual pressão do pedal do freio eu utilizo? Impossível te dizer. Eu não sei qual pneu você está usando, qual carro você tem, qual suspensão ele tem. E é óbvio, eu não conheço todos os carros para dar todas as explicações técnicas possíveis. Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para dar uma boa ilustrada aqui. Inclusive, vou fazer uma volta aqui, acelerando um pouquinho mais, só para finalizar, para dar uma noção para vocês, usando a movimentação dos meus pés, como é que eu faço uma volta aqui no Hot Lap. Eu vou até agora fazer um pequeno trecho aqui de uma sequência de curvas. Não vai ser mais precisa, porque eu não estou familiarizado com esse carro, ele está desalinhado, desbalanceado e descalibrado, então não vai ser a melhor volta do mundo, mas é para vocês terem uma noção, criarem uma noção dessa questão do acelerar, transferência de curva, mas é mais para vocês terem uma noção dessa parte que eu estou explicando para vocês, da gente ter essa desestabilização inferior no carro. Vamos lá. Aqui eu vou entrar de terceira, normal. Eu não tenho velocidade. Alivia um pouquinho, tô aqui no freio para soltar a traseira se quiser. Freou, reduziu, aliviou o pé na hora que estava fazendo a curva. Pé embaixo. Vai abrindo, normal. Vou frear, reduzir de terceira para segunda. Alívio do pedal do freio junto com a mudança de direção do volante. Nesse caso aqui. Toquei no freio. Traseira solta intencionalmente, aliviou, virou. Foi uma frenagem forte aqui para a segundinha. Aliviou, puxou o volante para dentro, é isso. Procura tração. Freou a segundinha, ponta-taco, aliviou. Aí tem a questão da velocidade. Eu não estava rápido o suficiente para precisar entrar freando na curva. Mesma coisa aqui. Então vai de carro para carro. É isso. Ok? Ficamos por aqui. Fechou? Galera, espero que vocês tenham gostado. Tudo que a gente faz aqui só acontece com o apoio da pneufree.com.br, loja do mecânico. Não se esqueça, todas as informações das marcas estão na descrição do vídeo. Obrigado a galera da Driving Dreams que criou essa possibilidade, essa oportunidade pra gente aqui. Todas as informações do Driving Dreams estão na descrição desse vídeo aqui também. É isso aí, galera. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom pra vocês. Um forte abraço, valeu e até já.